Avianca devolve aeronaves e anuncia cancelamento de mais de 1.000 voos. As devoluções fazem parte do plano de recuperação judicial homologado no começo do mês de abril pela Justiça de São Paulo. Acidentes em escadas rolantes. De quem é a responsabilidade? As crianças e os idosos estão entre as principais vítimas. Mais segurança para operadoras de telefonia e consumidores. A Agência Nacional de Telecomunicações quer tornar as regras para registro de novas linhas pré-pagas e também a fiscalização mais rígidas. E como os avanços tecnológicos influenciam o mercado de trabalho. A revolução digital está transformando os modos de produção e também as relações humanas. Olá, boa tarde. Boa tarde e bem-vindo de volta. Obrigada, Cadu. E a Avianca vai cancelar mais de 1.000 voos entre hoje e o próximo domingo. Isso porque a companhia aérea vai devolver 18 dos 25 aviões que ainda opera. As devoluções fazem parte do plano de recuperação judicial homologado no começo do mês de abril pela Justiça de São Paulo. Os aviões serão devolvidos às empresas de leasing donas das aeronaves. A Avianca também teve de adequar a malha aérea, o sistema de venda de passagens e dar ampla divulgação dos cancelamentos. Até o próximo domingo serão mais de 1.000 voos. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que fiscaliza a atuação da Avianca. Os passageiros prejudicados podem registrar as reclamações no site do consumidor.gov.br ou ainda procurar os órgãos de defesa do consumidor. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, negou o recurso da defesa do ex-prefeito de Indaiatuba, em São Paulo, Reinaldo Nogueira Lopes Cruz, envolvido em uma suposta desapropriação fraudulenta. No processo, a defesa apontou ilegalidade em interceptações telefônicas que terminaram com o oferecimento de denúncia por crime de responsabilidade, organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, o ex-prefeito da cidade seria o chefe de uma organização criminosa que desviava recursos públicos por meio da valorização intencional e da posterior desapropriação de uma gleba rural que era do pai dele, pela qual foi paga a quantia de cerca de 10 milhões de reais em fevereiro de 2014. O Superior Tribunal de Justiça manteve a suspensão dos direitos políticos de ex-prefeito de Palmeira do Oeste, município do interior de São Paulo. A primeira sessão do STJ indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência e manteve a suspensão por 3 anos dos direitos políticos do ex-prefeito de Palmeira do Oeste, José César Montanari. Ele foi eleito em 2016 e perdeu o cargo por improbidade administrativa. O político foi condenado em primeira instância por ter mandado pintar 3 prédios públicos na cor do partido ao qual pertence. O ato feriu uma lei municipal que determina a pintura apenas nas cores da bandeira da cidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo e a primeira turma do STJ mantiveram a condenação. A defesa, então, entrou com um pedido de tutela provisória de urgência na primeira sessão do STJ, por suposto erro na decisão da primeira turma. Alegou que a lei municipal que havia sido contrariada é inconstitucional e que o surgimento de um fato novo justificaria a reanálise do caso. Esse fato novo seria um documento no qual o chefe de obras da prefeitura afirma que o então prefeito só soube das cores escolhidas após a conclusão do serviço. Para o relator da tutela provisória, ministro Francisco Falcão, ainda que fosse confirmada a suposta ilegalidade da lei municipal, a concessão da tutela provisória de urgência não se justificaria. O ministro ressaltou que o documento, com o testemunho do chefe de obras, não constitui prova nova, mas apenas um instrumento que formaliza conteúdo pré-existente. E a Justiça condenou 4 homens pela posse de um arsenal bélico em Unai, Minas Gerais. Vamos conversar agora ao vivo sobre esse assunto com a repórter Carolina Chaves, que conta mais detalhes para a gente. Olá, Carol, boa tarde para você.
Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, a decisão é do juiz da Vara Criminal e da Infância e da Juventude, Rafael Lopes Lorenzoni. Somadas, as prisões ultrapassam 20 anos e devem ser cumpridas no regime inicial fechado. O juiz ainda determinou o pagamento de multa. De acordo com as investigações, os policiais apreenderam armas e munições de alto calibre de uso restrito em uma fazenda em Formosa, Goiás, arrendada por um dos criminosos e também na casa de um deles. Essas armas devem ser encaminhadas ao comando do Exército para destruição ou doação. Os policiais também encontraram dinheiro fruto de um roubo a carro forte em maio de 2017 em Unai, com a participação dos mesmos integrantes. Eles também foram condenados por esse roubo, só que neste caso, 2 deles também foram condenados por uso de documento falso. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carolina. E a seguir, acidentes em escada rolante são mais comuns do que se pensa e alguns vão parar na justiça. Eu já vi gente cair. Acaba tropeçando, o motor para. Rola ali o cadastro do sapato, a calça, fica travado ali, caiu já. Uma forte chuva caiu neste domingo em Brasília e causou estragos na cidade. A água invadiu vários estabelecimentos e residenciais. Carros foram levados pelas enxurradas. Uma forte chuva parou a cidade. Inundações foram registradas em diversos pontos da capital do país. Prejuízo para moradores, comerciantes e motoristas. Aí, asa norte aqui, ó, no anexo dos ministérios. Um dos pontos mais críticos foi este. A enxurrada desceu pela pista e levou o que tinha pela frente. As imagens foram registradas nesta quadra no centro de Brasília. Este carro ficou submerso. Uma moto foi arrastada pela força da água. E o comércio no subsolo de um prédio também ficou inundado. Este restaurante fica de frente para a pista. Simval viu o desespero das pessoas. Tem um senhor que ficou meio desesperado, ficou dentro de uma picape estradinha com uma criança, com uma mulher, e ele queria subir, a água não deixava. Foi até que ele deu a ré, aí bateu lá num outro carro ali, numa mureta, e ficou, sabe, aí teve muita gente que correu para tirar ele dentro do carro. A chuva também inundou diversos outros pontos, prejuízos incalculáveis para a população. E a pergunta que fica é, de quem é a culpa? Quem vai pagar a conta? Segundo o artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública é responsável pelos danos causados aos cidadãos. Aquele que foi vítima do dano ocasionado por uma omissão do Estado, há necessidade dele perquirir a culpa, dele apresentar, dele demonstrar que o Estado poderia ter agido e não agiu. E aí, por conta da omissão estatal, ele sofreu um dano. Se ele consegue fazer esse link entre a omissão e um nexo de causalidade com o dano que ele sofreu, analisando o elemento subjetivo culpa, ele vai conseguir ser indenizado daquele prejuízo que ele teve. E a Justiça manteve uma decisão que obriga os fabricantes de produtos industrializados que contêm corante amarelo a informar nas embalagens sobre os possíveis riscos de reações alérgicas. Um festival de cores. Azul, amarelo, vermelho, tudo para chamar sua atenção e te fazer sentir vontade de devorar essas guloseimas. Afinal, como dizem por aí, a gente come primeiro é com os olhos. Duvida? Estudos mostram que o ser humano capta aproximadamente 87% das percepções pela visão, 9% pela audição e os 4% restantes por meio do olfato, do paladar e do tato. É por essa razão que a indústria se preocupa tanto com a aplicação de cores nos produtos. O problema é um dos elementos químicos utilizados para dar vida a esses alimentos, o corante artificial. O corante artificial não tem nenhum valor nutritivo. Ele é utilizado simplesmente para dar cor e nada mais. Só que ele pode trazer uma série de problemas para a saúde, principalmente para quem tem alergia. Dona Carmen é assim, animada, bem disposta, aos 73 anos, acaba de lançar um livro. Quem vê a aposentada tão bem, nem imagina que há pouco tempo ela ficou entre a vida e a morte por causa da alergia a corantes. Tomei esse omeprazol sem me dar conta de que ele tinha
um corante que era diferente, era alguma coisa meio rosinha, né, diferente. E tomei, e aí eu tive uma manifestação alérgica das mais violentas possíveis. Na garganta, com perigo, inclusive, de um edema de glote, que aí não teria nem como estar aqui hoje contando a história. Tartrazina. Tá aí um nome difícil de lembrar, mas importante de guardar. Ele é responsável por dar essa cor amarelada aos alimentos industrializados e é considerado um dos piores corantes. Asma, rinite, bronquite, náuseas e dor de cabeça são alguns dos problemas causados por esse corante, que também é encontrado nos medicamentos. Atendendo a um pedido do Ministério Público Federal em São Paulo, a Justiça manteve a decisão que determina que os fabricantes de produtos que contenham corante amarelo na composição coloquem nas embalagens informações sobre possíveis riscos de reações alérgicas. Para isso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, deve editar uma norma que torne obrigatório que as embalagens desses alimentos tragam de forma destacada a seguinte informação: esse produto contém o corante amarelo tartrazina, que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao ácido acetilsalicílico. Em nota, a agência diz que vai recorrer da decisão por entender que não há evidências científicas suficientes para comprovar que a substância seja capaz de induzir o organismo a uma alergia alimentar. Os acidentes em escada rolante são mais comuns do que se pensa e alguns acabam na justiça. Foi o que aconteceu em São Paulo, onde uma criança teve de amputar parte do dedo e a família foi indenizada. A escada rolante é uma das praticidades da vida moderna, mas todo cuidado é pouco para acompanhar a velocidade desses degraus. Eu já vi gente cair. Acaba tropeçando, o motor para, rola ali o cadastro do sapato, a calça, fica travado ali, caiu já. Em São Paulo, uma mulher fazia compras em uma loja de departamento em um shopping. Ela estava com a filha de 1 ano de idade. Quando as duas desceram pela escada rolante, houve um acidente. A criança teve o punho e a mão esmagados. Foi preciso amputar parte de um dos dedos da mão esquerda. A mãe da criança entrou com uma ação na justiça contra a loja e será indenizada em R$60 mil por danos morais e estéticos. É uma situação corriqueira e se formos fazer uma pesquisa na jurisprudência brasileira, nós vamos verificar que existem inúmeros casos de acidentes em escadas rolantes. Isso não é uma coisa, é algo normal, algo que vem acontecendo. As crianças e os idosos estão entre as principais vítimas, mas ninguém está livre. Por isso é melhor não descer de qualquer jeito. Alguns cuidados podem prevenir acidentes. Crianças muito pequenas devem ficar no colo. As maiores podem ficar no degrau, mas sempre acompanhadas. Nada de sentar ou utilizar o sentido contrário. Nunca projete a cabeça para fora da escada para olhar para baixo. Mantenha os pés posicionados dentro da área do degrau. O correto é ficar afastado das laterais e do rodapé. E claro, nada de se distrair. Mandar mensagem na escada rolante pode não dar certo. Igual que você está vendo aí, a gente digita no celular, chega que está distraído, tropeça e cai durante a escada. Já vi vários acidentes aqui já. E continuamos falando sobre este assunto, só que agora aqui nos estúdios da TV Justiça, onde está conosco o advogado Davi Albuquerque, a quem eu agradeço a presença aqui para falarmos a respeito desse assunto. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, agradeço. Doutor, nós vimos ali, no caso, aquela escada rolante, inclusive, que foi feita a reportagem, em que a repórter Dani Garcês passou. Aliás, eu vi um acidente naquela escada rolante mesmo. Ali existe uma característica nessa região de Brasília, quem conhece. Aquela escada fica na rodoviária de Brasília. Ao lado tem um shopping, que seria um estabelecimento, em princípio, comercial, ou pelo menos de estabelecimentos comerciais. Como é que fica a legislação? Quem é responsável pela administração desses aparelhos? Bom, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem várias regulamentações emitidas no sentido de segurança, manutenção e funcionamento. Além disso, diversos municípios e cidades já têm legislação própria, local mesmo, regulamentando o funcionamento dessas escadas. E muitas vezes
quase que a maioria delas, exigem alvará de instalação, primeiramente, posteriormente, caso tudo ok, alvará de funcionamento. E também muitas ainda exigem, por exemplo, um alvará anual, digamos assim, uma renovação anual, acompanhada de laudo técnico, tudo ok. Além disso, as regras gerais de segurança e proteção, informação clara do próprio Código de Defesa do Consumidor. Quando o senhor fala sobre informações claras e legislação local sobre esse tema, são aqueles informativos que nós vemos, por exemplo, na porta do elevador, para que o consumidor, para que a pessoa esteja atenta, né, àquelas regras de segurança? É esse o alerta que a legislação atribui? A legislação geralmente atribui o Código de Defesa do Consumidor, ele sempre vai exigir que o consumidor seja claramente avisado sobre todos os riscos e danos e até mesmo utilização do produto. Então, muitas vezes, até essas informações colocadas no elevador ou numa pilastra próxima a uma escada rolante, muitas vezes não é suficiente, que é o que a Justiça acaba condenando o estabelecimento em caso de acidente. Nesse sentido, o usuário ele pode ser responsabilizado dependendo do que acontecer no caso de um acidente de escada rolante? O Código de Defesa do Consumidor, ele apenas retira essa responsabilidade do estabelecimento quando a culpa é exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. Algo que infelizmente, enfim, é muito comum que não aconteça. Essa informação clara, enfim, e até mesmo, muitas vezes, questões de manutenção. Então, é muito difícil até pela jurisprudência, digamos assim, essa culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Rafaela, eu estou lembrando agora que você acabou de conviver, a Rafaela está voltando de viagem, até já dei as boas-vindas para ela, você conviveu exatamente com um aparelho que é uma variante da escada rolante, muito comum em lugares que tem uma grande extensão, particularmente aeroportos. A esteira, né? Exato, a esteira para os pedestres. É o mesmo critério, a legislação ela trata desse tipo de equipamento da mesma forma? Sim, geralmente essas legislações regionais, elas acabam enquadrando elevadores, esteiras, escadas rolantes e acaba abrangendo toda essa questão. Principalmente, seguem muito as normas da ABNT. Vimos na reportagem o caso da criança que infelizmente teve parte de um dedo amputado, R$60 mil a indenização. O consumidor que tiver qualquer problema procura quem, como proceder nesses casos? Bom, como foi falado aqui, o funcionamento dessas esteiras, dessas escadas rolantes, muitas vezes, grande maioria, são regulamentados regionalmente. Então, cabe também ao poder público fiscalizar a manutenção, né, o funcionamento, se está adequado ou não. Então, de certa forma, temos, por exemplo, o PROCON, pode ser procurado, o PROCON tem competência legal para multar em casos de alguma questão de funcionamento, de irregularidade, o próprio poder público, poder executivo local, o Ministério Público, dependendo do caso, também pode intervir, e o próprio consumidor lesado pode entrar na justiça e requerer seus direitos. Ok, doutor Davi Albuquerque, mais uma vez, obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Obrigado. E fica sempre a recomendação para o próprio usuário ter cuidado com vestidos, qualquer coisa que possa se enganchar. Todo cuidado sempre é necessário. E no próximo bloco, a Anatel anuncia novas regras de segurança para linhas pré-pagas. A utilização, por exemplo, da biometria e a criação de uma página na internet, contendo todos os números registrados, estão nos planos da agência. A Agência Nacional de Telecomunicações anunciou mudanças na forma de cadastro de linhas pré-pagas de telefonia celular. O objetivo é dar mais segurança às operadoras e consumidores. O Brasil tem hoje, segundo a Anatel, 157 milhões de linhas de telefonia móvel pré-pagas. Com elas, o usuário faz a recarga de um determinado valor para utilizar serviços como internet e ligações. Mas a facilidade em cadastrar estes números começou a trazer problemas para os usuários. É que para fazer o cadastro basta digitar o número do CPF.
Sabendo disso, bandidos utilizavam dados de outras pessoas para fazer o registro e cometer crimes. De olho nestes falsos cadastros, a Agência Nacional de Telecomunicações quer tornar as regras para registro de novas linhas pré-pagas e também a fiscalização mais rígidas. A utilização, por exemplo, da biometria e a criação de uma página na internet, contendo todos os números registrados, estão nos planos da agência. A previsão da Anatel é que as mudanças aconteçam até o ano que vem. Dentro das ações que estão previstas, existe um portal na internet, ainda não está disponível, está sendo construído, para que o cidadão possa conferir se existem linhas habilitadas no nome dele, para que, havendo essas linhas, ele possa ir na operadora e informar que elas não lhe pertencem. Equilíbrio entre segurança e burocracia é fundamental quando o assunto é cadastro de linhas pré-pagas. É o que explica o diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Quando a falta de lei ou a falta de uma lei adequada coloca em risco a vida, a liberdade, a segurança das pessoas, é preciso que sejam criadas salvaguardas para que essas pessoas tenham seus direitos obedecidos, cumpridos e respeitados. Vamos falar agora do futuro do mercado de trabalho, Cadu. Nos últimos anos, a humanidade tem visto a tecnologia avançar cada vez mais rápido, né? E isso é uma coisa que acontece historicamente. Isso aconteceu com o tear, com as máquinas da Revolução Industrial e agora, com essa era dos computadores, com a era digital, acontece a mesma coisa. Com essa revolução, algumas pessoas perderam espaço e outras estão surgindo. E como acompanhar essas mudanças? Vemos agora na reportagem de Gabriela Vasconcelos. Inteligência artificial, robótica, internet das coisas, big data. A revolução digital está transformando os modos de produção e também as relações humanas. Mas com tantas mudanças, o que nos reserva o futuro do trabalho? Quem gosta de estudar vai levar vantagem. Quem é flexível vai levar vantagem, porque tudo vai mudar muito rápido. E quem tiver jogo de cintura para se readaptar mais rápido. Um relatório divulgado no Fórum Econômico Mundial em setembro do ano passado na Suíça aponta que até 2025, 65% dos alunos que ingressam hoje nas escolas irão trabalhar com profissões que ainda nem sequer existem atualmente. Até 2020, nos 15 países mais industrializados do mundo, 7 milhões de empregos serão suprimidos. Eu percebi que no futuro não muito distante, a tendência que vai ter é de automatizar todos os processos produtivos. Já estamos vivendo isso hoje, tudo é informatizado, tudo é globalizado, né? E não dá para escapar de software. É o que acontece no campo, como é o caso das plantações de algodão em barreiras, onde a colheita já é feita por máquinas. Talvez cada máquina substitua 200, 300 pessoas para a colheita manual. Só que a colheita manual é um serviço extremamente desgastante, é um serviço que felizmente não existe mais do ponto de vista trabalhista, vamos dizer assim. Para o juiz do TRT da Bahia, Murilo Sampaio, a justiça também poderá seguir o fluxo tecnológico da era digital. O impacto da inteligência artificial vai revolucionar a forma como a gente organiza a nossa atividade. Creio que o Poder Judiciário precisa estar mais atento, deveria colocar isso como estratégia primordial da sua atuação, de pensar uma forma nova de organizar, pois a gente terá desnecessidade de alguns trabalhos, como trabalho de digitação, de certificação, de contagem de prazo. Profissões mais tradicionais, como a engenharia, a arquitetura, a medicina e a advocacia, estão sofrendo impactos reais atualmente diante dessas novas tecnologias. Precisamos sim pensar de como será o nosso futuro, que começa no presente. Então a grande dica, desenvolvam muito a humanidade de vocês, porque isso nenhuma máquina vai conseguir tomar o seu lugar. O Superior Tribunal de Justiça acaba de comemorar 30 anos de existência e ao longo desses anos foram tomadas decisões importantes que mudaram a vida de muitos cidadãos. E agora você vai acompanhar alguns desses casos na reportagem especial de Jéssica Castro. É tão gratificante poder ser pai, poder fazer uma criança feliz. Eu, como pai, quero participar, ela com a mãe quer participar e ele, como filho, tem direito dessa participação dos dois. Cada lágrima, cada noite que a gente passou sem dormir, resultou no melhor presente que a gente poderia ganhar. Famílias que conquistaram seus sonhos com a ajuda dos direitos garantidos pelo Judiciário. E casos que passaram pelo Superior Tribunal de Justiça foram essenciais para isso.
Os ministros da segunda turma já decidiram em um processo envolvendo uma mulher do Rio de Janeiro que o tratamento de fertilização in vitro dela deveria ser custeado pelo Estado. Na decisão, os ministros se basearam em precedentes do STJ e na Lei de Planejamento Familiar, que prevê a fertilização in vitro como um tratamento de saúde e como um direito fundamental. Como muitas vezes a primeira tentativa não resulta em gravidez, o acompanhamento deve ser completo. E assim, algumas mulheres têm a chance de gerar um filho, como a Aline de Brasília, que também precisou do tratamento. Eu casei com o propósito de formar uma família, então acho que aquele sentimento, parece que o que não dá certo, você quer correr mais atrás do impossível. Fomos de novo para uma terceira tentativa e nessa, graças a Deus, resultou na gestação positiva, que hoje está aqui, Samuel. E o reconhecimento de diferentes formatos de família também tem sido garantido pela Justiça. Decisões do STJ já asseguraram, em diferentes situações, o direito de adoção a casais homoafetivos. Precedentes que ajudaram o Cairon e o Domingos a realizar o sonho da paternidade. Eu acho que nosso país está caminhando para melhor, né? Quando o STJ ele impõe essas possibilidades. Casais homoafetivos têm sim que lutar pelos seus direitos, tem sim que correr atrás, tem sim que adotar, que constituir família e que todas as crianças que são adotadas pelos casais homoafetivos, eles têm a mesma oportunidade das crianças que são adotadas por casais héteros. Eles têm a mesma oportunidade de ter uma família. E ainda que haja uma separação, os direitos de cada pessoa e também o melhor interesse da criança devem ser resguardados. Em 2011, o STJ consolidou a guarda compartilhada como regra, antes mesmo da edição da lei que definiu o significado e a aplicação desse tipo de guarda. Não é só um direito do pai de ser pai, não é só um direito da mãe de ser mãe. É um direito do filho conviver com a família que ele tem. Se você estabelece que a cada 15 dias você vai ter acesso ao seu filho, então você perde as práticas de rotina, que é onde a vida acontece. Eu acho muito bom, porque eu posso ir para casa dos dois e conviver a mesma coisa nas duas casas. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde e até amanhã. Mais notícias do Judiciário às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Tchau.